Quero agradecer a oportunidade ao Yalto e pastor Arthur, né? Amigo de longas datas, pelo privilégio de estar aqui com vocês para passar uma comunicação rápida. E apesar do título, o título foi parte de um artigo que eu escrevi, mas nós vamos abordar um trecho dele para trazer para nós aqui uma boa ideia, tá bom? Olha, se você pudesse tentar imaginar o que significa um discurso de ódio, certamente qualquer pessoa a quem fosse pedido a definição de discurso de ódio, ela iria provavelmente dizer que o discurso de ódio está ligado à forma como esse discurso ele é proferido, né? Provavelmente de uma forma arrogante, de uma forma bruta, né? Mas para a ciência jurídica, esse termo não tem essa forma nem esse entendimento. Porque para o direito, o discurso de ódio, ele não é definido pela forma. Olha, você vai concordar comigo que existem criminosos, psicopatas que são capazes de fazer o mal sorrindo. Jerônimo, forte abraço, meu irmão. Não é verdade? São capazes de praticar o mal sorrindo. Logo, o discurso de ódio, ele não está ligado, ou nem sempre é ligado, não é? A maneira como você se expressa, e sim ao conteúdo. Não é a forma, é o conteúdo do que se fala. E como nós chegamos a essa definição de discurso de ódio, que é um tema que tem sido muito falado na atualidade, principalmente contra a igreja e contra aquelas pessoas que procuram proferir e divulgar um entendimento conservador, um entendimento ético, um entendimento moral em defesa da família. Olha, esse discurso de ódio surgiu a partir, esse termo, né, da Segunda Guerra Mundial, quando, devido aos conflitos, né, entre as nações, surgiram questões raciais, questões éticas. Vocês podem imaginar também, naquele período, o ódio que havia contra os judeus. Inclusive, tinham pessoas que negavam o Holocausto. A própria Rússia, os historiadores narram, quando entrou em Berlim no final da guerra, promoveu atrocidades absurdas também, fazendo com que, talvez, não é, a contrapartida da vítima poderia ser na mesma dimensão do agressor, o que, na realidade, fez com que surgisse esse entendimento de discurso de ódio e foi normatizado, né? De qualquer forma, nós temos o início dessa formalização no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, né? O seu artigo 20, parágrafo 2º diz: será proibida por lei qualquer apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou à violência. Bem, isso foi a primeira vez que foi identificado e criado esse termo, como consequência de um período muito difícil da humanidade. Mas, em virtude dessa definição, nós tivemos um caso que foi um marco, né, para a discussão desse tema acerca do discurso de ódio, quando Richard Handsaide teve uma causa contra o Reino Unido. Esse Richard Handsaide, ele publicou um livro direcionado a adolescentes, e esses adolescentes, naquele livro, tinham acesso a questões de sexualidade, questões imorais, orientações à prática do aborto, até um pouco direcionada à insubordinação. Isso fez com que o Reino Unido entrasse com ação para remover a divulgação dessa publicação. Handsaide, né, ele, insatisfeito com o ocorrido, ele entrou com uma ação própria, específica, na Corte Europeia de Direitos Humanos, e este foi um marco para a questão do discurso de ódio. Por quê? Foi um livro. Lembra que nós falamos no início aqui que o discurso de ódio ele não se caracteriza pela forma? Era um texto escrito. Como é que você vai olhar para um livro e achar que ele está de maneira arrogante, bruta, né, destilando ódio a partir de uma frase, não é?
Isso se tornou um fato marcante para se analisar o discurso de ódio, chamado de hate speech, né? Que passou, inclusive, a pautar todas as decisões sobre questões de direito à liberdade de expressão, direito à liberdade religiosa, à liberdade de imprensa. Isso se tornou uma coisa muito comum no mundo e como precedente para várias discussões sobre o tema. No Brasil, essa questão do discurso de ódio, ela foi bem delimitada numa ação específica, onde um padre, Jonas Abib, né, tem até o mesmo nome que eu, ele publicou um livro. E nesse livro, ele expressava contra outras religiões frases pesadas. Agora, essas frases, elas expressavam a verdade da religião cristã professada pelo padre Jonas, né? Tudo o que ele dizia era uma verdade teológica. Mas, independente do que ele falou, foi entrado com ação pedindo a sua prisão. Porque a forma como ele estava escrevendo parecia ser uma forma que, de qualquer maneira, agredia outras religiões e outros tipos de crença. Por isso, houve um recurso ordinário no habeas corpus, onde o ministro Fachin, que até hoje está no Supremo Tribunal Federal, na ocasião no STJ, ele definiu em favor da não prisão do padre Fábio, dizendo que não era um discurso de ódio. Primeiro, porque o proselitismo está totalmente ligado à religião, quer dizer, a pregação está totalmente ligada à religião. Quando você professa uma religião, para você é uma coisa boa, né? Se é uma coisa boa, você quer distribuir essa coisa boa. Logo, não tem como dizer que um discurso é de ódio se eu estou querendo uma coisa boa para você. Eu quero a sua salvação. Isso é ruim para você, gente? Aí o ministro Fachin trouxe esse entendimento que depois foi base de um caso marcante, mas nesse voto dele ele definiu 3 coisas para dizer quando o discurso era de ódio. 3 coisas importantes. A primeira delas é de caráter cognitivo. Quer dizer, você é de um grupo diferente, tá? Por exemplo, sei lá, eu tenho uma linha cristã, o pastor Arthur tem outra aqui. Nós vamos discutir. Não tem como eu, em tese, proferir um discurso de ódio contra ele na perspectiva religiosa, porque nós cremos da mesma forma. Nós apenas estamos discutindo alguns termos. O segundo aspecto é de valorativo, em que a pessoa se sente superior à outra. Quer dizer, para que o meu discurso seja de ódio, eu tenho de ser de um grupo diferente do seu, eu tenho de me considerar superior a você, e além disso, o conteúdo do que eu digo é o terceiro ponto, não é? Ele provoca em você, inclusive, a possibilidade de supressão de direitos fundamentais. Palavras preconceituosas, palavras que definem uma diferença absurda entre quem fala e a vítima. Esse caso, e essa definição que se tornou marco, ela foi utilizada numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão que nasceu da PL da homofobia, muitos anos atrás. Foi entrado com um projeto de lei na Câmara dos Deputados para que pudesse criminalizar alguns atos, né, algumas falas direcionadas à comunidade LGBT e às suas diversidades, né, a todas elas. Nesta ação, você pode perguntar, mas uma ação que estava falando de um público, talvez LGBT e suas derivações, o que é que tem a ver falar de religião? É porque nessa PL pedia a prisão de líderes religiosos que dessem alguma opinião contrária ao pensamento dessas ideologias. Inclusive, havia previsão do fechamento de igrejas, de templos, de locais de região, de locais de reunião, onde essas palavras fossem proferidas. Enfim, no voto, que se tornou mais amplo que o passado, porque o passado, no caso do ministro Fachin contra o padre, era de um livro, esse voto se aplica a discurso, a sua fala. A minha fala, uma questão de relacionamento. E nesse voto da ADO 26, ficou clara e definida que a liberdade de expressão é ampla, tanto no ambiente público,
como em ambiente privado, não é? Você pode expressar tudo o que estiver contido em seus livros sagrados, menos aquilo que esteja carregado com o discurso de ódio. Então, o que é que você não pode falar no discurso religioso, não é? Nada que seja. É evidente que você tem uma religião diferente, o primeiro ponto lá você está enquadrado. Mas você não pode se sentir superior na perspectiva de que a pessoa não pode lhe transmitir nenhuma verdade, e você não pode gerar nela supressão de direitos fundamentais e agir na perspectiva de preconceito. Esta é a definição, mas esta ação ainda não transitou em julgado, por quê? Porque houve uma preocupação nossa, eu digo nossa porque eu fiz parte do grupo que recorreu nessa decisão, porque não estava dizendo quem vai dizer que o discurso é de ódio. Será que a pessoa que está na plateia diz que o discurso é de ódio, chama o delegado me prende? Será que o discurso de ódio vai ter um procedimento específico? Já que ele é previsto, ou pelo menos através dessa ação, ficou enquadrado, né, na legislação que trata contra os crimes de raça, cor, etnia e procedência nacional? Bem, isso foi uma preocupação também relevante do setor de imprensa, porque eles queriam também ter essa liberdade de tratar do tema, né, sem que fossem questionados que os seus discursos eram de ódio. Bem, esse é o primeiro ponto que eu queria que você pudesse entender. O discurso de ódio, ele é proferido e ele é identificado pelo conteúdo. Agora parte a reflexão que eu queria trazer nesses minutos finais para essa noite. Nós temos aqui o caso do Charles Kirk, né, que vocês sabem, muito conhecido por todos, que ele foi assassinado. Eu queria que você observasse duas manchetes aqui, de revistas e da imprensa famosa, dizendo: o legado tóxico de ódio e divisão de Charles Kirk, o homem que foi, né, assassinado. E o segundo, Charles Kirk, a escala do ódio. Por que eu quero falar isso para vocês? Há uma mudança de paradigma. Porque a partir disto aqui, a verdade, o mérito do discurso, esse mérito não é mais analisado. Se o mérito não é mais analisado, porque as pessoas, inclusive por essa reportagem, podem até dizer que o atirador fez muito bem. Vocês não acham, não? Não dá para interpretar isso? Que o atirador, ele fez o que era certo, porque Charles Kirk tinha um legado tóxico de ódio e divisão. Dá para entender isso. Logo, se você observa a ação hoje como se dá de uma maneira pública, você vai entender que o mérito do discurso não conta mais, e sim você não concordar com ele. Logo, se hoje eu posso atribuir um discurso de ódio só porque eu não concordo com ele, o que é que vai acontecer? Até a verdade pode ser questionada. Qual é a verdade absoluta que nós já falamos aqui? Ela é personalizada em Cristo. Ela é imutável. Gente, um fato eu posso atribuir um fato como sendo verdadeiro e um fato como sendo falso. Mas a verdade é absoluta. A razão de tudo existir é a verdade. E hoje nós temos claramente, nós que estamos aqui, o entendimento de que a verdade absoluta é dele, por ele e para ele. Tudo existe dele, por ele e para ele. Jesus deixou muito claro isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E conhecereis a verdade vos libertará, porque nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. E não existe promessa de que essa perseguição que pode surgir, está surgindo contra a verdade, não existe promessa que ela vai cessar. Nós já ouvimos várias vezes aqui. O nosso discurso hoje, que é baseado na verdade, hoje ele está sendo legitimado para ser chamado de discurso de ódio, porque é contra aquilo que as pessoas acreditam.
E Jesus falou: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e autoridades, não estejais ansiosos, como ou do que haver responder, nem do que haver dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que deveis falar. Presta atenção numa coisa. Se você escreve uma carta para o seu filho: filho, lhe convido para jantar hoje aqui em casa. Eu moro na rua Samuel de Farias. Você precisa dizer isso? Não? O pai precisa dizer isso? Porque é óbvio. Logo Jesus fala o que não é óbvio. Que como é que os discípulos podiam entender que a pregação do amor, a pregação transformadora, a pregação que revolucionava vidas, iria ser uma pregação perseguida? Por isso que Jesus falou. Porque se ele não falasse, seria algo impossível de se admitir. Logo Jesus está dizendo, disse de maneira clara: eu estou falando, porque vocês não vão acreditar quando estiver acontecendo. Mas quando acontecer, lembre-se que eu falei e eu estou convosco. Aleluia. Esse é o nosso consolo. Até quando vai ser a nossa luta, meus irmãos? Em defesa da verdade. O apóstolo Paulo, quando escreveu 2 Timóteo, final da vida, né? Na laminazinha final da vida, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Olha, a prisão marmetina onde ele estava, a gente disse que a pessoa era lançada na prisão porque é um buraco em cima, gente. Não tem porta nem janela. Mas mesmo assim, ele sabendo que iriam ser os últimos dias dele, e talvez ele não falasse com mais ninguém, mesmo assim ele pediu: quando vires, Timóteo, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Ele queria estar abraçado com a verdade até seu último minuto. Pouco importa se ele fosse para pregar para mais alguém, mas ele queria que o seu executor soubesse que mesmo sendo acusado pela sua mensagem, ele iria perseverar nela, porque ela é a verdade absoluta. Logo, até quando eu e você nós vamos perseverar? Nós vamos ser perseguidos. Essa mudança do perfil no mundo, de considerar de ódio aquilo que é a verdade absoluta, foi algo predito por Cristo. Logo, nós temos de nos preparar para esses dias, até o fim. Esse é o nosso legado, meus irmãos. Isso é o que deve inspirar a nossa vida. Nós estamos aqui na Terra, não é para ser advogado, não é para ser contador, não é para ser profissional liberal. Isso são habilidades que Deus dá para a gente se virar aqui. A gente está aqui na Terra para ganhar almas, para proclamar a verdade. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Não tema que lhe chamem e atribua a você a proclamação de um discurso de ódio, porque Jesus disse que a verdade que você propaga vai ser acusada, que você e eu possamos perseverar. Agora, tudo isso, viu, meus irmãos? Tudo isso para a glória de Deus. Tudo isso dele, por ele, para ele, é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.